Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Presidente também, muito obrigada pela presença. A gente vai deixar vocês bem à vontade, mas a gente faz 2 perguntinhas para o repórter, tá? Então, vamos iniciar a entrevista coletiva com o presidente Marcelo Paes. Boa tarde, Paes. Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Primeiro, a gente queria entender o porquê que no próximo jogo lá no Castelão foram disponibilizados 2 setores do estádio para a torcida visitante, que no caso é o Flamengo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Essa pergunta é importante, né? E quando a gente convoca a coletiva, a gente sabe mais ou menos quais são os anseios do torcedor, quais são as dúvidas, quais são as perguntas. E tem algumas explicações do porquê ter se disponibilizado esse espaço. Primeiro, se a torcida do Flamengo fica só em cima, a parte de baixo não pode ter ninguém. Então você deixa de vender ali aproximadamente 5 mil ingressos. Se a torcida do Flamengo fica só embaixo, a parte de cima não pode ter ninguém. Aí você deixa de vender aproximadamente uns 10 mil ingressos. Então, como a gente sabe que a torcida do Flamengo tem presença, vem para o estádio, paga um bom valor de ingresso, era mais inteligente utilizar os 2 espaços, né? Se você tem uma restrição de usar um ou outro, ou usa parcialmente um, parcialmente outro, a gente optou que eles pudessem utilizar os 2 espaços. E aí, eu tenho aqui números que justificam também essa decisão, que eu acho que é importante, quando se faz a dúvida ou até mesmo a crítica, as pessoas aprofundarem um pouco mais, né? Para pensar, será que isso é bom para o Fortaleza? Será que não é bom para o Fortaleza? Aí vamos lá. Para esse jogo, a capacidade do estádio, a total é de 63.900, tem um isolamento de 2.228 lugares, feito pela Polícia Militar. Então, a capacidade disponível para o jogo é de 61.676 pessoas. Considerando 15 mil para a torcida do Flamengo, a gente vai ficar aí com mais de 45 mil lugares para a torcida do Fortaleza. Então, pressuponho que não vai faltar lugar para o torcedor do Fortaleza. Considerando que a média da torcida do Fortaleza na Série A é de 29.900 torcedores e tem mais de 45 mil lugares à disposição, eu suponho que não vai faltar lugar para o torcedor do Fortaleza. Aí vamos ver qual é a média de ocupação daquele setor nos jogos do Fortaleza, da Inferior Norte e da Superior Norte. Eu peguei essa informação, porque eu sabia que ia vir essa pergunta. Não sabia se era a primeira, né? Mas eu sabia que ia vir. Superior Norte, a média de ocupação é de 1.475 lugares. A média. E a Inferior Norte, que é onde fica geralmente a JGT, é 3.101 lugares. Então, por que a gente vai... Uma média de ocupação baixíssima que tem naquele setor. Eu vou ter que deixar um setor fechado, porque se tiver torcidas diferentes ali, não pode ter. Aí, por que não disponibilizar o espaço para gerar um movimento maior no financeiro do clube, no bordeiro do clube? Então, eu acho que isso justifica o porquê dessa decisão. E digo outra coisa, que para algumas pessoas parece não ser simpático, mas a gente vai sempre tratar muito bem os visitantes, sabe? Porque quando a gente vai jogar fora, a gente quer que a nossa torcida seja bem tratada. Então não tem lógica nenhuma eu querer que a minha torcida seja bem tratada e eu tratar mal o visitante aqui. Então o visitante no jogo do Fortaleza, o que a gente puder tratar bem, vai tratar bem. O que a gente puder alinhar com a Polícia Militar, que é quem faz a operação de segurança maior do jogo, e eles sempre pediram que os visitantes fiquem no setor norte, não fiquem na especial, porque na especial pode dar conflito, cruza com o torcedor do Fortaleza. Então a gente tem utilizado o setor norte para isso. E no jogo do Flamengo, no outro jogo do Flamengo aqui, teve muita reclamação, né? Parece que foi até para o STJD de reclamação de tratamento. Então eu não quero isso no jogo do Fortaleza, eu quero realmente tratar bem os visitantes, e é um número... Está justificado aqui o porquê, e a gente vai ter aí 46 mil lugares. Tomara que preencha. Se faltar, pode botar a culpa em mim. Bota a culpa em mim aí, botou 15 mil para o Flamengo, faltou aqui para a torcida do Fortaleza. Aí bota a culpa em mim. Mas vamos primeiro preencher os 46 mil lugares que vão estar destinados à nossa torcida, para que a gente faça uma grande festa e que o ingresso do torcedor do Fortaleza está sendo bem mais barato que o do Flamengo. Importante também falar isso, né? Nos setores equivalentes é para o sócio, né? O sócio paga mais barato. Nos demais setores, que são até melhores do que atrás do gol, os ingressos estão mais baratos. Então, que a gente lote o Castelão, faça uma grande festa,
para tentar empurrar o Fortaleza para uma grande vitória. Espero que esses números e essas justificativas sejam válidas aí para quem está com dúvida. Presidente, até que ponto a diretoria pode intervir nas decisões técnicas do Vojvoda e da comissão? Pergunto isso porque a gente vê uma inquietação do torcedor em relação a algumas dúvidas de por que alguns reforços ainda não foram utilizados ou por que pouco utilizados. E eu queria saber se existe alguma conversa de vocês com o Vojvoda e comissão em relação a isso, até onde vocês podem ir para ajudar. Olha, na hora que a diretoria escalar o time, não precisa mais de treinador, né? Então a gente tem que respeitar muito bem os limites de cada um dentro do clube. E é uma frase que eu sempre digo há muito tempo. Eu gosto de trabalhar com pessoas melhores do que eu. Eu entendo que o Vojvoda entende de futebol muito mais do que eu. Então ele sabe o que está fazendo. Existem questionamentos, eu sei que existe, a gente acompanha, a gente sabe. Tudo que se fala, a gente sabe. Mas a gente chegar e dizer, rapaz, bota fulano, não bota cicrano, começa com um time assim, começa de outra maneira. O engraçado é que a gente ganhou 5 jogos seguidos com uma formação e quando ele mudou a formação a gente perdeu. Vocês lembram disso? Nós jogamos 5 jogos, ganhamos, aí contra o Botafogo houve uma mudança de peça, um time teoricamente mais ofensivo, como o torcedor gosta, e a gente perdeu o jogo. Então, qual é a formação correta? É a mais ofensiva? É a que ganhou os 5 jogos? É jogo a jogo. E treinador, ele tem o porquê de tomar suas decisões. E está sujeito a acerto e erro, né? O torcedor precisa tentar entender o que é difícil, porque eu digo muito o seguinte, futebol tem 2 formas de ver o futebol. Uma somos nós, que fazemos o futebol, que estamos no dia a dia. A gente vê como um trabalho, uma profissão, com a seriedade, com a preocupação, com, sono, alimentação, descanso, salário, premiação, adversário, onde vai ficar, tal, aquela coisa toda. O torcedor, ele busca o entretenimento, ele quer sentar na cadeira, em frente à televisão e se divertir olhando o time dele jogar, ganhando o jogo de preferência, né? E a comissão técnica, às vezes as decisões que são tomadas não estão de encontro a essa necessidade de satisfação, de entretenimento, de ver o novo, né? O torcedor quer ver o novo. Por que fulano não está jogando? Por que fulano que chegou está jogando pouco? Porque ele quer o novo, faz parte do entretenimento querer o novo. E faz parte da obrigação do treinador ganhar jogos, né? Esse é o trabalho, a gente trabalha aqui para ganhar jogos. Se tivesse ganho esses últimos jogos, pontuado um pouco melhor, estava todo mundo mais feliz. Mas existe um limite, Priscila, entre conversar, e a gente conversa, claro que a gente conversa, né? Entende o porquê de cada decisão, e impor, opinar. Impor, não vou impor jamais, né? Você pode ter certeza que quando tem um resultado que não é bom, o treinador, a comissão técnica, os jogadores são dos que ficam mais chateados por vários motivos, porque eles se prepararam para aquilo, porque eles desejaram a vitória, porque as famílias deles também querem, porque eles sabem que o torcedor vai ficar chateado, porque tem premiação por vitória. Perdeu, não tem premiação, né? Ninguém vai pagar bicho quando perde. Mas quando ganha, tem premiação. Então tem tantos fatores envolvidos que eles também se cobram e ficam muito chateados. Então ninguém quer perder. Ninguém quer perder. O treinador, a comissão técnica, toma decisões baseadas no que ele acha que deve ser feito. E às vezes pode acertar, pode errar. E o que vai dizer é o final do jogo. Ganhou, quase tudo passa. Não ganhou, aí as coisas já não parecem ser tão boas como deveriam ser, ou se acha que deve ser. E especificamente sobre o último jogo, se vende uma ideia de que é fácil ganhar do Juventude lá. Não, não é fácil ganhar do Juventude lá. A maioria dos pontos que o Juventude fez foi lá, em Caxias do Sul. Eles não se entregaram ainda no campeonato, embora a pontuação seja baixa. Antes de começar o jogo, eu estava ali na borda do campo, a torcida cobrando, pressionando eles. Poxa, tem que ganhar, tem que ganhar. Então tem preparo também do outro lado. Reconheço que não fizemos um bom jogo. Reconheço, e eu disse isso para a comissão técnica. E não foi só o segundo tempo. Já o primeiro tempo nosso não foi o ideal, né? Não é porque fez o gol que acha que foi bom. Não foi bom. Foi mais equilibrado o primeiro tempo. O segundo, a gente realmente sofreu bastante. Mas, concluindo, e essa minha resposta ela já baliza muita coisa, né? A comissão técnica do Vojvoda entregou até aqui
todos os objetivos do Fortaleza desde que chegou. Todos. Quando ela chegou, campeão cearense, 2021. Copa do Brasil, semifinal, muito acima da expectativa. Brasileiro, 4º lugar, muito acima da expectativa. Vira o ano, 2022, campeão cearense invicto. Campeão do Nordeste invicto. Libertadores, 8ª de final, acima da expectativa. Copa do Brasil, 4ª de final, também acima da expectativa. Podendo ir para a semifinal, não fomos em função da arbitragem, vocês todos viram. E Campeonato Brasileiro, a gente está dentro do esperado até aqui, né, que é uma permanência. Então, isso não quer dizer que não se possa questionar, perguntar, mas a gente tem que confiar em quem, em 500 dias de trabalho, entregou todos os resultados que o clube deseja, que a torcida deseja. Então, acho que respondi aí sua pergunta, né? A gente conversa, mas existe um limite, né? E a decisão final é da comissão técnica. Fala, presidente. Boa tarde. Sou o Marcos do Bora Leão. Assim, o senhor falou em tratar bem o visitante, né? Disponibilizar 15 mil ingressos, como o senhor mesmo falou. Mas na questão da segurança da nossa torcida, o que o Fortaleza está fazendo para melhorar? Porque nos últimos jogos, quando fechou aquela parte da inferior e superior norte, tivemos alguns episódios infelizes, onde pessoas trajadas de torcedores ou alguém de torcida organizada, né, trajado de torcida organizada, fez. E o que o Fortaleza faz? Você está falando de qual jogo especificamente, por exemplo? Das últimas confusões que vieram. O jogo do Botafogo? Das últimas confusões que vieram, certo. Postaram vídeos e etc. O que é que o Fortaleza está fazendo para melhorar essa experiência do torcedor? Vamos lá. O jogo do Botafogo é um jogo de risco, né? Porque se sabe que tem uma rixa histórica aí da torcida do Fortaleza com o Botafogo desde 2005. Todo mundo sabe disso. E não teve ocorrências, até onde eu sei, com a torcida do Botafogo, com o visitante, então o problema não foi lá, o problema foi aqui, né? E eu defendo que essas pessoas que vão para o estádio para brigar, elas não possam mais ir para o estádio, que elas sejam banidas do estádio, certo? O clube não pode banir sumariamente. Existe o direito ao contraditório, à livre defesa, né? Então, já foi encaminhado para o Conselho de Ética do clube para que as pessoas que estavam lá brigando, elas sejam punidas, sejam excluídas do quadro de sócio do clube, se for possível, não comprar mais ingresso, não ir mais para o estádio. Essas pessoas não são bem-vindas, eu falo aqui abertamente, porque elas não estão ali para torcer para o Fortaleza. E acontece mais coisa ainda que não aparece ali, né? Às vezes furto a bares, depredação de ambiente, né? Naquele jogo mesmo, mexer nas catracas, quebra catraca, tirou peça de catraca, isso foi filmado também, né? Aí no outro jogo fica uma catraca a menos para entrar, aí gera uma fila maior. Então, o que eu puder, dentro do limite do Fortaleza, de evitar que essas pessoas estejam no nosso ambiente, a gente vai fazer para evitar, certo? E olha o termo que eu estou usando, essas pessoas, porque eu não considero nem torcedor, né? O cara que vai para o estádio para brigar, para furtar, para fazer importunação com mulher, para mexer em bar, para quebrar a cadeira, para quebrar catraca. Eu soube um caso aqui que eu vou falar, vocês vão dar risada, de roubar a maquineta do bar, a maquineta que vende a ficha, e o cara roubar e ele mesmo vender as fichas, né? E aí eu queria, Marcos, Matheus, que vocês falassem mais sobre isso, porque eu não vi o Bora Leão dar uma linha sobre isso, né? Depois do episódio lá do Botafogo, eu não vi nas postagens. Eu queria que vocês também tivessem mais coragem de bater nisso, sabe? Não deixar só para a presidência falar ou para alguém se falar. A imprensa oficial deu, criticou, cobrou, botou vídeo, mas acho que às vezes tem meio que um medo ali de falar. Não tenho medo não, cara. Não tenho medo não. Já dizia o Martin Luther King, o que incomoda é o silêncio dos bons. A gente tem que enfrentar mesmo essas pessoas que não fazem bem ao Fortaleza, que vão para o estádio para fazer tudo menos torcer. Porque a hora da briga era a hora do pênalti. E as pessoas não sabiam se olhava para o pênalti ou se olhava para a briga. Um absurdo. O clima no estádio na hora do pênalti era diferente. Porque aquelas pessoas foram para atrapalhar. Diferente do jogo contra o Inter, que a gente ganhou com a torcida.
O Romarinho foi expulso e a torcida foi para cima e a gente ganhou o jogo. O clima no estádio era diferente, vamos ganhar o jogo. E no Botafogo parece que já tinha ali, não, vamos fazer outra coisa aqui. Então, pode ter certeza que a gente vai ser muito rígido quanto a isso, e eu fiz questão de fazer o vídeo um dia depois, porque eu sabia que esse era o sentimento do torcedor do Fortaleza, que ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nada. E eu peço que vocês que têm muita força, né, os blogs, falem também sobre isso, encarem esse problema, mostrem, critiquem, digam que não são coniventes com isso, porque não escrever nada, pelo menos no Instagram eu não vi. Pode ser que tenha nas lives, as lives eu não acompanho, né? Mas eu acho que vocês precisam também nos ajudar, porque o que nos traz aqui é o Fortaleza, né? E tudo que estiver prejudicando, eu acho que a gente tem que se pronunciar contra, e essas pessoas não são bem-vindas. Então, convido aqui todo mundo a continuar com esse combate para identificar esse pessoal que vai para o estádio para fazer o que não é legal, né? E por parte do clube, o que a gente puder punir, a gente vai punir. A gente postou lá, inclusive com a nota da assessoria, falando que no conselho estava buscando quem eram as pessoas para ser proibidas. E nas lives a gente também falou, ótimo, também colocou. Tá? Eu senti falta, então, no dia depois, né, no day after, já falar sobre aquilo, porque a nota também demorou. Mas ok, ótimo. Então, perdão aí por não ter visto o que vocês falaram e que sigam falando. Essa é a minha recomendação. O jornalismo de vocês é livre, vocês falam do que acham que deve falar, mas eu acho que contra isso a gente tem que se juntar todo mundo, porque é pelo bem do Fortaleza. Não, tranquilo. Outra questão que eu queria levantar com você é sobre a SAF. Ontem mesmo a gente teve, digamos, um sucesso, entre aspas, né, que foi a SAF do Cruzeiro. O primeiro time a se classificar para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. E como o Fortaleza está no mercado, assim, no geral, se existe alguma empresa atrás, se já tem alguma coisa em mente em relação aos sócios poderem voltar, porque hoje o sócio, o Fortaleza não pode, entre aspas, ser vendido, digamos assim. Pode ter um aporte financeiro como patrocinador. Mas há uma movimentação da diretoria junto com as outras diretorias para isso? Olha, SAF é um tema que é muito, vou usar o termo mais antigo, palpitante, né? Aí, Miguel, você gosta desse termo, né? Tem muito palpitante no futebol brasileiro. A gente tem os casos aí mais emblemáticos de Botafogo, Cruzeiro e Vasco, né? E tem um clube que virou SAF e ninguém fala, que é o América Mineiro. O América Mineiro já é SAF. Se você olhar lá no site da CBF, ele está lá, América Mineiro SAF. Ele já é SAF, porém, ele ainda não vendeu as ações. Então é importante que as pessoas entendam que são dois momentos. O Bahia, que está completando agora, né, de Grupo City, mas ainda não virou, o Bahia vai virar, né? Então, uma coisa é criar a SAF, outra coisa é vender as ações da SAF. O clube, qualquer clube, pode criar uma empresa chamada SAF, né, ligada à associação, e vai vender ou não as ações. Então, isso é uma questão didática, eu estou aqui explicando mesmo uma situação. Botafogo, Cruzeiro e Vasco criaram e venderam. A América só criou. E 24 clubes no Brasil já viraram SAF. O Fortaleza está atento a esse movimento, mas a gente não fez ainda nenhum caminho de transformação, né, de virar SAF, ou de muito menos de vender as ações, porque quando vai vender as ações, aí entra, né, todo o cuidado jurídico e estatutário, em que a Assembleia Geral de Sócios, 2/3 dos sócios precisam votar e aprovar. Ou seja, não é o Marcelo Paes que vai aprovar isso, não é o presidente Wendel do Conselho Deliberativo, não é a diretoria executiva, é o torcedor. O sócio-torcedor que tem direito a voto e que, numa Assembleia, com 2/3 desses votantes, vai aprovar ou não uma possível venda de ativos de uma SAF, em que percentual, para qual tem muito CIS até chegar, né? Os que já aconteceram é fácil. O Botafogo foi o John Textor, então todo mundo já sabe. O Vasco foi a 777, o Cruzeiro foi o Ronaldo, o Bahia está sendo o Grupo City. Então, tem todo esse processo. Então, a gente está apenas observando, entendendo, sabendo como é que funciona, quais são as empresas que estão no mercado, quais são os clubes que já viraram,
mas não demos nenhum passo efetivo ainda. E lembrando que são 2 passos. O primeiro passo é criar a SAF. Você pode criar a SAF e não fazer nada. E o segundo passo é vender as ações da SAF, vender as ações da associação para a SAF, né? Para alguém. E uma coisa eu garanto: só tem dinheiro de fora se tiver SAF. Isso aí eu posso garantir. Hoje, com a lei, que é uma lei boa, nenhuma empresa, nenhum investidor vai colocar dinheiro em clube, né, se não for com garantia de ações do clube, de ações de uma SAF. Então, a SAF ela existe para, no caso dos 3 gigantes aí, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, salvou os clubes, né? Porque eles iam muito endividados. E ela pode existir também para desenvolvimento. É o caso do América Mineiro, que é um clube equilibrado e que pode ter uma SAF para desenvolvimento. O Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, são clubes que já falaram assim, alguma coisa nesse sentido, e que seria para desenvolvimento. Mas o Fortaleza, no momento, observa, entende o mercado. Você vê que eu estou bem informado, né? É porque a gente tem conversado para entender esse movimento, e qualquer passo que for ser dado, logicamente, vai ser trabalhado com a torcida, com vocês, e para ter uma validação. Boa tarde, presidente. Paulo Matheus. Boa tarde. Presidente, a minha pergunta ela vai de encontro à primeira pergunta da Priscila, ou foi a segunda, não me recordo agora, mas eu queria ser um pouco mais específico. A gente vem recebendo algumas notícias, ou melhor, pedidos do torcedor, jogo após jogo, sobre a situação do atacante David da Hora, que é um atacante que já foi anunciado há um certo tempo, né? E chegou a estar relacionado para algumas partidas no banco de reservas, mas nunca teve oportunidade na equipe titular, seja entrando no decorrer da partida. Como é que está essa situação burocrática? Está tudo resolvido? Ele está apto para jogar? É a escolha técnica mesmo do Vojvoda? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque é uma alternativa também, né? Se existe algum problema burocrático, ele não estar entrando, ou se é só opção do Vojvoda mesmo. Opção técnica total. Posso garantir isso, não tem nenhum problema burocrático. Tá no bid, tá legal aí, de novo, viu? Estou só seguindo seus passos. Tá no bid, tá legal, tá inscrito, não tem qualquer restrição burocrática, qualquer restrição jurídica. É apenas uma opção técnica da comissão de ainda não ter colocado para jogar. Como você bem falou, foi relacionado para vários jogos, esteve no banco em vários jogos. Depois da janela chegaram outros jogadores, ele perdeu um pouco de espaço, mas é um atleta do clube, tem mais de 3 anos de contrato. Espero que jogue agora. Se não jogar, vai jogar mais na frente. E não está aqui por acaso, tem talento, fez uma Série B muito boa ano passado pelo Vitória. Foi negociado com o time russo, né? Quer dizer, despertou o interesse do time, foi até lá, o Metalist, né? E aí, em função de tudo que está acontecendo aí, teve que voltar. E o Fortaleza acolheu, mas não tem nenhum problema burocrático, é questão técnica mesmo. Quando digo questão técnica, é escolha técnica, né? Opção da comissão técnica de não ter dado minutos a ele ainda. Perfeito. Recentemente tem surgido aí na mídia algumas informações sobre o suposto interesse de alguns outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro em contar com o técnico Juan Pablo Vojvoda para a próxima temporada. Interesse todo mundo pode ter. Se ele vai ou não são outros 500. Por enquanto é apenas do Fortaleza. Será que o senhor pode trazer para a gente como é que andam as conversas? Ou se isso só vai ser conversado após o Campeonato Brasileiro, dependendo de onde o Fortaleza vai ficar, se vai ficar na Série A, se vai conquistar uma classificação para uma competição internacional? Eu acho que algumas coisas de planejamento, elas dependem sim da posição final no campeonato, né? Porque uma coisa é você ir para uma pré-Libertadores, outra coisa é Sul-Americana, outra coisa é ficar na Série A, e outra opção eu não quero nem considerar, né? Trabalhando da Série A para cima. E logicamente isso impacta no orçamento, impacta no que o clube vai pensar para o ano que vem. Até em termos de atletas, a gente tem aí boa parte do elenco, vocês sabem disso, já com contrato. Do treinador, eu já me expressei anteriormente em outros momentos e reitero aqui o nosso desejo da permanência dele, que ele possa ficar, que o Vojvoda possa seguir com a gente. Eu acho que é um case aí de sucesso, né? Mais de 500 dias, 2 Série A's aí completa, né? Título, ano que vem é um ano... desafios interessantes para o Fortaleza, então seria bom contar com ele, mas depende também, logicamente, dele querer ficar, dele querer permanecer. Sem dúvida alguma, ele vai ter procura, se já não tiver recebido procura de alguém,
Ele nunca trouxe isso para a gente, em nenhum momento. E depois é que a gente fica sabendo que clube A procurou, clube do exterior, clube de não sei de onde. E posso dizer até por respeito a ele, por informação, que ele teve proposta do exterior de coisa muito grande e não quis, nem deu nem espaço pelo compromisso dele com Fortaleza, assim como o nosso compromisso com ele. E a gente vai conversar. Eu não queria que fosse quando terminasse o campeonato, não. Acho que a gente pode adiantar alguma coisa antes, porque o nosso planejamento também depende um pouco, né, ou muito, de quem é o treinador para o ano que vem. Né? A gente tem alguns atletas em termos de contrato, a gente tem atletas que a gente já está observando para vir para o ano que vem. Então, a definição de quem é o treinador impacta muito. É um impacto muito grande. Ele sabe que eu quero que ele fique, já falei isso olhando no olho, abertamente, e acredito que dentro de alguns dias aí a gente possa iniciar uma conversa, né, na possibilidade de permanência dele ou não. O clube tem desejo, ele sabe disso, então, se for ficar, ótimo, dá sequência. Se ele não for ficar por algum motivo, segue a nossa vida e vamos trabalhar para trazer alguém que seja também muito competente como ele é. Mas acredito na permanência, que ele possa ficar conosco para o ano de 2023. Boa tarde, Marcelo, futebolês. Queria te perguntar acerca do Gustavo Coutinho, atleta do clube, jogador que está no esporte, vem se destacando este ano. Fortaleza teve até uma certa dificuldade um tempo na temporada com relação a atacantes. O jogador foi emprestado, marcou gol no Botafogo, hoje está no esporte. Primeiro, por que ele não foi utilizado no Fortaleza este ano? E como é que está essa situação dele com o esporte? Se realmente há interesse do esporte em contratá-lo, se o clube pretende utilizá-lo na temporada que vem? Boa pergunta, Anderson. O Coutinho é um atleta que eu particularmente aposto muito. Eu gosto muito de camisa 9. Eu acho que camisa 9 é artigo de luxo e quem tem que segurar, né? Por isso que a gente tem o Torres, que está lá no Bahia, o Coutinho, né? E outros que a gente já trouxe em outros momentos. E o elenco atual tem Romero, tem Robson, que é um 9, joga um pouco segundo atacante. E o Coutinho, esse eu gostar do Coutinho fez com que a gente sempre renovasse o contrato dele, mesmo sem ele ainda no Fortaleza, no elenco profissional principal, ter dado um retorno tão grande, né? Ele foi muito bem na base, é um atleta que veio da base, importante a gente lembrar, né? A categoria de base do Fortaleza revelando jogadores para o profissional, o Coutinho é um deles, o Torres, o Abraão, né? O Samuel, que está no elenco principal. Então, o Coutinho, eu digo, renova e se não jogar aqui, empresta, mas renova. Uma hora vai vingar. Ano passado ele já foi bem no Sub-23, era o artilheiro do Sub-23, aí foi para o Operário e não jogou, porque tinha o Paulo Sérgio lá e ele não conseguiu jogar. Foi para o Botafogo da Paraíba, estava super bem e, olha, eu diria que pelo menos metade da Série B queria o Coutinho esse ano. E a gente, junto com o empresário, com ele, vamos buscar fazer a melhor escolha, porque não adianta ele fazer de novo o mesmo movimento e não jogar. Ele tem que ir para um time que ele possa jogar, que ele tenha minutagem para jogar. E o Sport disse, não, que ele vai jogar. Não, mas o Wagner Love está aí, não, mas ele vai jogar, joga junto e tal, e é o que está acontecendo, ele está jogando, fazendo gol. Então tem um planejamento, tem um olhar do Fortaleza enquanto instituição muito carinhoso para o Coutinho, porque é um camisa 9, jovem, que tem faro de gol, que tem mostrado quando tem sequência, joga. Então ele pode sim ser aproveitado no Fortaleza ano que vem. Acho que é um jogador que tem todo o perfil para poder ser aproveitado. E ele não foi aproveitado nesse ano, porque ele teve no Operário ano passado, não conseguiu ir tão bem lá na Série B, e a gente tinha um ano com desafios de Libertadores, de uma série de situações, e contratamos outros jogadores. Contratamos o Kaiser, né, contratamos o Romero, né, mantivemos o Robson, que foi artilheiro do Fortaleza ano passado na Série A, e aí não ia ter espaço para ele aqui esse ano. Então, uma escolha até certo ponto lógica. Hoje é mais fácil cobrar porque que o Coutinho não estava aqui, porque ele fez 20 gols, né? Mas lá no começo do ano, o olhar era aquele, poxa, ele foi bem no Sub-23, no Operário não conseguiu jogar, vamos ver se ele roda em outro clube ainda, tem uma minutagem maior para voltar para o Fortaleza. Fortaleza acredita muito no Coutinho, por isso que ele sempre teve o contrato renovado, prolongado aqui, para que em determinado momento ele possa ser, sim, o centroavante do Fortaleza. Apesar da briga contra um possível rebaixamento, muito provavelmente Fortaleza vai terminar o ano também classificado numa competição internacional. Mais palpável hoje Sul-Americana do que Libertadores.
Se isso acontecer, o que é que a diretoria espera fazer de diferente no planejamento para a próxima temporada, para evitar o que o clube passou esse ano no início do Campeonato Brasileiro? Vamos lá. Espero que a sua profecia se concretize, né? Que a gente vá ir pelo menos para a Sul-Americana. A Copa Sul-Americana reconhecidamente tem um nível abaixo da Libertadores, então é mais, entre aspas, fácil jogar Sul-Americana e Série A, né? O nível de exigência é menor. Eu me perguntei muito isso, sabe? Poxa, por que a gente não conseguiu, né? A gente ia bem na Libertadores e mal no Brasileiro. A gente não conseguia nem desfrutar da Libertadores, porque você ganhava o jogo na Libertadores, mas domingo tinha que ganhar no Brasileiro e joga com que time é o titular, vai poupar, não vai poupar, aquela coisa toda. E eu comecei a observar quais são os times na América do Sul que conseguem fazer isso, que conseguem ir muito bem no seu campeonato, num campeonato de alto nível, né? Porque não adianta ir bem no campeonato equatoriano, que tem um nível mais baixo, e ir bem na Libertadores. Então vamos falar de Brasil e Argentina. O Vélez, que chegou na semifinal do campeonato da Libertadores, estava na vice-lanterna do campeonato argentino. O Estudiantes, que eliminou o Fortaleza na Libertadores, estava no meio da tabela para baixo no campeonato argentino. Talvez o River consiga fazer as duas coisas, o Palmeiras consegue fazer as duas coisas, o Flamengo, acho que nem o Atlético Mineiro conseguiu esse ano. O Atlético Paranaense conseguiu pela primeira vez fazer as duas coisas. Ano passado, ele foi até a final da Sul-Americana e salvou no Brasileiro nas últimas rodadas. Então, meu amigo, é muito difícil você ter força, dinheiro, condição, elenco para manter bem nas duas competições. E eu estou falando de exemplos no Brasil e na Argentina, que são campeonatos do nível maior. O Campeonato Brasileiro com nível muito maior do que o Campeonato Argentino, no todo. Isso a própria comissão técnica diz. O Campeonato Argentino tem 28 times. Imagina se tivesse 28 times na Série A daqui, ia ter um bocado de jogo com nível mais baixo, né? Que já são 20, o nível é altíssimo, todo jogo é uma decisão, todo jogo é difícil. Então, o que faltou, Anderson, foi realmente talvez um pouco também de experiência, né? Eu poder dizer isso aqui para você agora é porque a gente viveu o que aconteceu agora no ano de 2022. Talvez formar um elenco já no começo do ano, com uma quantidade maior de atletas, possa minimizar isso. Mas dificilmente a gente teria, com o nosso orçamento, uma performance alta na Série A e alta no Brasileiro, alta na Série A e alta na Libertadores, porque não aguenta, né? Realmente o bolso não aguenta, é difícil. E Copa do Brasil também, né? Que onde você está, a torcida quer que ganhe. Então, é uma questão realmente de força, de orçamento, e poucos clubes na América do Sul conseguem fazer isso. A maioria não consegue, vai muito em um, falta em outro, mas a gente aprendeu também um pouco e caso a gente vá para uma Sul-Americana, a gente pode, de repente, formar um elenco já no começo do ano, com a quantidade maior de atletas para tentar equilibrar melhor as duas competições. Eu podia ter dito só isso na resposta, mas eu preferi contextualizar, né, para que se tenha essa visão geral de como a gente observa, que não foi só o Fortaleza que teve essa dificuldade. Presidente Jorge Telmo, Rádio Voz da Fel Tricolor. O presidente falou agora há pouco sobre o Gustavo Coutinho. Queria que você falasse aí sobre o atleta Felipe, né, que se só vai jogar no próximo ano, e como é que você vê o momento do Edinho, que pertence também à equipe do Fortaleza, presidente Márcio. O Felipe é um grande atleta, a gente tem que sempre falar isso, né? O Felipe tem mais de 250 jogos pelo Fortaleza, tem uma história no clube, que tem que ser respeitada. Hoje ele não está dentro dos planos da comissão técnica, porque ele ia sair do clube, né? E por uma opção e coisa natural, ia sair por empréstimo, inclusive, para quem sabe voltar depois, mas não deu certo a negociação. E naquele momento ele perdeu espaço, né? Porque ficou naquele limbo ali, vai, não vai, ele deixou de treinar, e aí a gente trouxe o Sacha, trouxe o Fabrício Baiano, né? Trouxe depois o Caio Alexandre, e ele perdeu espaço, né? Ele perdeu espaço, mas é atleta do clube, a gente gosta dele, torce por ele, e quem sabe em breve aí ele já vai estar de novo integrado e participando e jogando como sempre fez nesses últimos anos. E o Edinho, quando a gente empresta um jogador, a gente espera que ele possa ir bem, jogar, ter minutagem. O Edinho está tendo alguma dificuldade lá no Juventude, teve uma lesão, né? Levou uma pancada muito forte lá num lance com o Miranda do São Paulo, ficou fora, perdeu espaço, né? E não tem sido tão aproveitado. Espero que nessa reta final aí ele possa
voltar a jogar, possa ter minutagem, porque ele pertence ao Fortaleza, é um ativo do clube, né? Pode ser aproveitado aqui ano que vem, pode ter uma negociação, pode ser ou emprestado novamente. Não vou firmar a questão, mas é um atleta que a gente tem um carinho, é cria da casa, todos vocês conhecem o Edinho, a história que ele tem aqui no clube, a contribuição que ele já deu. Eu esperava que ele estivesse jogando mais lá. Não está acontecendo, aí é uma adesão lá do Juventude, mas termina o empréstimo, ele volta e é atleta do Fortaleza. Presidente, como é que você vê a dificuldade para esse jogo de quarta-feira contra a equipe do Flamengo, com alguns jogadores que não irão poder jogar? E o Fortaleza procurando e buscando esses 3 pontos. Bem, o Flamengo é a equipe, vou falar por mim, né? Acho que é a equipe mais poderosa da América do Sul em termos de orçamento. 3 finais de Libertadores nos últimos anos, né? 2019 para cá, é a 3ª final que o Flamengo vai disputar. Um time muito forte, um elenco muito forte. E esses desfalques eu acho bom, né? Porque é melhor pegar o Flamengo sem Cebolinha, sem Marinho, sem Pedro, sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta, sem Vidal, sem Pulga, Varela também, né? É melhor, mas o Flamengo continua sendo o Flamengo, continua sendo um time muito forte, que perdeu o último clássico Fluminense, mas estava a 19 jogos sem perder, né? Então o jogo é dificílimo, né? Um time dessa magnitude não quer perder 2 jogos seguidos, né? A gente sabe disso, mas nós temos os nossos objetivos aqui, nós temos nossa vontade, nossa força, nosso desejo de voltar a vencer. E a gente falou muito de Flamengo, né? Os ingressos para o Flamengo, como é que vem o Flamengo? Aí tem gente que diz assim, o presidente baixa muito se curva muito ao Flamengo. Rapaz, o cara que mais combate o Flamengo nesse negócio de liga sou eu, né? Acho que vocês já viram várias vezes eu falar aí na questão da liga, o quanto eu acho que é desigual a divisão de receitas, em que o Flamengo é o clube mais privilegiado. Então, eu falo o que eu acho que é bom para o Fortaleza. Que eu acho que é bom para o Fortaleza, independente da circunstância. Eu estou aqui representando o Fortaleza, a instituição que eu tenho maior honra e orgulho de presidir, mas, logicamente, a gente também tem que reconhecer a grandeza dos outros clubes, a força dos outros clubes. E o Flamengo é uma força muito grande, um clube que representa hoje muito bem o futebol brasileiro, mas que, se a gente conseguir ganhar dele, seria sensacional, né? Ganhamos no primeiro turno, quem sabe ganhar de novo no segundo turno, fazer 6 pontos seria muito bom. Mas é um jogo dificílimo que a gente vai precisar do nosso torcedor lá enchendo, empurrando, para a gente voltar ao caminho das vitórias. Boa tarde, presidente. Marta Negreiros, do Sistema Verdes Mares. Já falou um pouquinho aí que vocês trouxeram o Lucas Sacha, o Otero, o Fabrício Baiano. Realmente o Fortaleza fez uma janela que foi muito elogiada até em nível nacional. Trouxe 8 atletas, esses reforços foram muito importantes. Mas tem muita gente aí também, alguns jogadores importantes e até titulares, que o contrato se encerra no fim dessa temporada, como o Juninho Capixaba, que, por exemplo, não tem hoje no elenco ninguém para o substituir assim na posição diretamente. Eu queria saber com você se já tem algumas conversas sobre ou renovação com esses atletas. Fernando Miguel também termina o contrato agora no final do ano. O Caio Alexandre, que chegou por empréstimo, também já se mostrou aí, tem um bom passe de filtração, enfim. Existe alguma conversa de renovação com esses atletas ou já tem alguém em específico assim, pensando para, pelo menos nessa lateral de esquerda, por exemplo? Vocês já estão pensando sobre isso já para 2023? Marta, prazer, né? Boa pergunta. A gente tem interesse na permanência de alguns dos atletas que encerram o contrato. Eu não vou aqui especificar, porque na hora que eu disser já viram uma notícia diferente, né? Mas Juninho hoje é titular da equipe, Fernando Miguel é titular da equipe, são jogadores importantes, e temos interesse na permanência, são jogadores que têm um bom papel. O Juninho tem empréstimo, né, o contrato dele se encerra lá no Grêmio, e a gente tem conversado sim para quem sabe ele possa ficar no clube. E a lateral esquerda talvez seja uma posição que a gente tenha que trazer até um outro jogador, né? Porque hoje de especialista tem o Juninho, o Crispim jogou muito tempo naquela função como ala. O Brits também faz aquela função. Quando a gente trouxe o Brits, né, um dos fatores foi, poxa, ele faz as 4 da defesa, pode jogar em qualquer uma das situações. Mas talvez a gente tenha que trazer mais um lateral esquerdo para o ano que vem, né, para brigar, quem sabe, com o Juninho, que ele possa renovar aqui e possa ficar. Acho que ele fez um bom papel, está jogando muito bem, né, titular.
fez gol recentemente, corre pra caramba, tem um espírito muito legal, um cara de dia a dia assim, se importa muito com o Fortaleza, com as vitórias, é um cara muito integrado. Então são jogadores que, assim como o exemplo do Vojvoda, a gente vai conversar para buscar uma permanência, jogadores identificados com o clube que tem ainda algo para dar para o Fortaleza. Falando ainda de questão de mercado, já tinha até conversado antes com você sobre o Vojvoda ter trazido muitos estrangeiros para o Fortaleza durante esse ano aí que ele está, esses 500 dias que ele está à frente do clube. Caso para 2023, vocês pensam em expandir também mais esse mercado internacional? Porque, por exemplo, o Brits foi um cara que chegou e deu muito certo, né? A gente tem outros exemplos também, mas mesmo sem o Vojvoda, você acha que o clube vai ter mais esse olhar, ganhou mais essa experiência já de olhar para o mercado internacional? Sem dúvida. Sem dúvida, a gente trata o mercado internacional de forma ainda mais familiar, né? Eu lembro quando em 2018 a gente trouxe o German Pacheco, né? E depois a gente trouxe o Santiago Romero, né? Que nem deu tão certo aqui. O German também ficou pouco tempo. E aí depois veio o Quinteiro, que já foi um sucesso, né? O Quinteiro foi capitão, foi titular, né? Fez muitos jogos. E hoje a gente tem uma quantidade maior de estrangeiros aqui no elenco. Tá até passando, porque só pode ir 5 para a súmula, a gente tem 6 no elenco. Então sempre tem que sobrar um, né? Que não pode ir para a relação porque só pode ir 5. Então eu não diria que a gente vai expandir a quantidade, porque não adianta expandir e não poder botar para jogar. Mas é um mercado que para a gente se tornou mais familiar. A gente se sente mais à vontade, mais próximo do mercado argentino, do mercado uruguaio, do mercado colombiano. Os agentes já conhecem o Fortaleza, a gente já tem contato com alguns clubes, né? Ficou mais fácil, não diria que é fácil, mas ficou mais fácil identificar e adaptar, porque o jogador chega aqui, né, já tem mais gente que fala espanhol, já a adaptação é mais fácil. Então é um mercado que a gente vai seguir olhando e tendo atenção, sim. Prazer em revê-lo, presidente Marcelo Paes, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN e CBN Cariri. Eu queria que o presidente falasse a sua experiência como comandante da delegação da seleção brasileira. Como é que foi essa sua experiência ao lado de grandes craques do futebol mundial, ao lado do Tite? Nos fala um pouco como é que foi esse convívio com essas pessoas lá da seleção brasileira, presidente. Bacana, Miguel. Você me fez lembrar aí de um período muito legal da minha vida, né? Para mim foi uma experiência riquíssima, né? De estar ali no mais alto nível do futebol mundial, na seleção pentacampeã, com grandes craques, né? Como Neymar, Vinícius Júnior, Alisson, Daniel Alves, todos que estão ali são craques, né? Eu citar aqui até injustiça, Casimiro, Thiago Silva, brincadeira a qualidade que eu vi ali nos treinamentos. E eu vi uma seleção assim muito focada. Os caras querem muito ser campeão, ser hexacampeão, né? Vi um comandante diferenciado, o Tite, um cara extremamente humano. Fala muito isso, pode olhar nas entrevistas dele que ele usa muito essa palavra, humano, mas um grande líder que envolve todo mundo, os funcionários, a equipe toda, a comissão técnica, os jogadores têm um respeito enorme por ele, tem uma liderança que a gente nota assim claramente. Então acho que a gente está muito bem servido com o Tite, com essa geração aí de jogadores, querem muito o título, e é um negócio difícil, né? Porque só ganha um, né? Só um vai ser campeão, e se não for o Brasil, aí parece que não valeu, que é fracasso e tal. E a gente sabe que a expectativa é essa, de ganhar. Só se fala no Hexa. Ninguém diz assim, vamos ser vice-campeão de novo, ou semifinal já tá bom. Não, só Hexa. E eu vejo que é um trabalho muito bem feito, muito bem dirigido pelo Tite, pelo Juninho Paulista, que é o chefe, né, é o coordenador da seleção, pelo César Sampaio, que trabalhou aqui no Fortaleza, que me recebeu muito bem, o Tafarel, que é o preparador de goleiro, e também é preparador de goleiros do Liverpool. Pouca gente sabe, mas ele não é só da seleção brasileira, é do Liverpool também. Ele treina o Alisson lá no Liverpool. Então foi uma experiência sensacional, que eu guardo com muito carinho para a minha vida. Ganhamos as duas, né? Então fui pé quente aí, 100% de aproveitamento, né? Posso me honrar disso. E vou estar torcendo muito pela seleção no Catar, que possa vir esse título aí. E para mim foi um orgulho, e eu agradeço muito ao presidente Adinaldo, que me convidou, né, para chefiar a delegação durante esses 2 amistosos. Eu vou ser eternamente grato a isso.
Por falar no presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF, ontem saiu o calendário do futebol brasileiro. E me preocupou uma coisa, presidente. Não tinha lá Copa do Nordeste. Por quê? Eu também não tenho essa resposta do porquê, mas eu sei que vai ter. Copa do Nordeste, ela vai acontecer. Não tem chance de não acontecer. Uma competição que é um sucesso, né? É um sucesso que, para os clubes da região, traz receita, traz um calendário mais competitivo, o torcedor gosta, né? Então, com certeza vai ter. Vão encaixar um ajuste com as federações, né? É questão de data. Joga no meio da semana, joga no final de semana, como é que vai ficar? Mas com certeza vai ter. O presidente Edinaldo é nordestino, né? Ele conhece a nossa realidade, ele sabe da necessidade. Então, talvez algum ajuste aí também comercial e sobretudo de calendário. Mas a Copa do Nordeste tem que ser mantida. O Fortaleza é o atual campeão, né? Não queremos jamais que essa competição pare como já parou em outros momentos, né? Já teve, foi, voltou. Mas hoje é um modelo muito consolidado, muito pronto aí. Então, certamente vai ter. Espero que em breve já noticiem as datas também da Copa do Nordeste. Presidente, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Você falou já até do interesse do Fortaleza em renovar com o Vojvoda. E no momento do primeiro turno, Fortaleza protagonizou grande parte ali na zona do rebaixamento. Você confiou no trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda e foi muito elogiado. Isso eu digo nos outros meios de comunicação. Essa confiança, isso já se deve por conta dos trabalhos anteriores do ano passado que ele teve com o Fortaleza? Pedro, se deve também por isso, se deve também na resposta que eu dei, acho que foi para o Marcos Mateus, né, de que o Vojvoda entregou todos os resultados possíveis. Então, por que não? Ou foi para o Mateus ou foi para a Priscila? Estão os dois de vermelho aí, estamos me confundindo. Então, o cara entregou todos os resultados, por que ele não ia entregar também esse, né? Embora a gente teve dias difíceis, 14 rodadas na última posição, questionamento, muita gente já se deu por vencido, né? Teve gente que disse, o Marcelo Paes é o irresponsável, está contratando Galhardo, Otero, não sei o que, a gente vai cair, é só dívida. Teve gente que disse isso, né? E a gente fez ali um investimento que acreditava, porque o contexto mudava, né? A semana ia ficar mais cheia para trabalhar e a gente conseguiu essa recuperação até aqui, mas tem mais ponto ainda para conquistar. E o dia a dia também, sabe, Pedro? O dia a dia de trabalho, ver o que ele faz no dia a dia, o foco, o vestiário, o dirigente tem que ter a sensibilidade de saber se o grupo está fechado com o treinador, se não está, se a mensagem está entrando, se não está. Então, tudo isso a gente observa para uma tomada de decisão. E, além de tudo, a gente tem que pensar no Fortaleza. Talvez, para mim, como dirigente, em algum momento, fosse mais fácil fazer uma mudança, porque eu estava sendo muito pressionado, né? E aí todo mundo ia dizer, ainda bem, agora vamos novos ares e tal. Mas será que era bom para o Fortaleza? Será que tinha alguém que viesse fazer melhor do que o Vojvoda? Será que alguém ia chegar aqui e ia ganhar 5 jogos seguidos? Então a gente teve a calma, o cuidado, o respeito ao profissional e a fé, a crença de que ele conseguiria, junto com o elenco, junto com os novos jogadores que chegaram, né, e o elenco que permaneceu, dar essa reviravolta. Fortaleza ainda está no G4 do segundo turno, né, mesmo com os últimos jogos não indo tão bem, mas acho que foi a decisão acertada e que junto com ele, a comissão técnica, com a comissão técnica e os jogadores, a gente consiga terminar o ano bem. Boa tarde, presidente. Mário Kempis, do blog do Kempis. Boa tarde, Kempis. Queria que você pudesse falar, por favor, sobre a arbitragem. Não há uma rodada que não tenha um problema da arbitragem, seja do VAR, seja do árbitro em campo. Queria que você falasse que o Fortaleza já foi prejudicado, você acabou de dizer aqui na Copa do Brasil. Por que os clubes se unem para tentar fazer uma liga e não se unem para corrigir esse problema da arbitragem? E se você pudesse fazer um balanço, obviamente, da arbitragem desse ano? O único caminho, Kempis, dos clubes comandarem a arbitragem é através da liga. Não tem como hoje, na atual estrutura, em que as federações e a CBF comandam o futebol como um todo, comandam as competições, os clubes pegarem para si o controle da arbitragem. Não é possível, né? Não é possível. A Federação Cearense controla a arbitragem local, a CBF controla a arbitragem nacional. No modelo de liga, os clubes vão ter que assumir isso.
E eu acho que o caminho, sem dúvida alguma, é a profissionalização. Ah, Marcelo, mas o que é a profissionalização? É que esses caras sejam dedicação exclusiva à arbitragem, né? Porque a gente está falando aqui de milhões, né? O Fortaleza, o prejuízo que nós tivemos da Copa do Brasil, eu estimo em 10 milhões de reais. 10 milhões de reais é dinheiro demais, cara. 10 milhões de reais aqui dentro do PC, a gente fazia tanta coisa, tanta obra, né? Melhoraria o clube. E aí, por erro de arbitragem, na minha avaliação e de muita gente, a gente foi eliminado na competição, ganhando no Maracanã de 2-0. O Fluminense não tinha dado um chute a gol no segundo tempo. Estava em cima ali, mas a gente controlando o jogo. Então, um prejuízo muito grande. Então, quem decide isso não pode se dedicar a duas atividades, né? Não pode, é professor de educação física que vai apitar, é representante comercial e vai apitar, é advogado e vai apitar. Então, tem que ser profissionalizado, dedicação exclusiva. Que remunerar bem, sabe? Eu acho que eles têm que ser bem remunerados, justamente para ter a dedicação exclusiva, porque eles decidem coisas muito grandes. E eu quero crer que os erros são por falha mesmo, né? Por falta de preparo, por algum nível de incompetência e não por outra coisa. Eu tenho que crer nisso, porque se eu achar que é algo além, aí para o futebol, né? Aí não dá para a gente nem competir se achar que há um direcionamento. Então eu vou dar o benefício da dúvida e achar que é realmente despreparo. Então, que se tenha um melhor preparo, que se tenha uma profissionalização, que se remunere melhor para que justifique a profissionalização, para que esses erros diminuam. E o meu balanço, infelizmente, é negativo, né? Porque a gente vê, rodada após rodada, situações de erros, de critérios que são diferentes, né? Num jogo a bola bate na mão e é pênalti, no outro não é. Num jogo a câmera está aqui, é impedimento, na outra está mais para cá, não é impedimento. No jogo entra na área, é pênalti, não entra na área, não é pênalti. É difícil entender, né? Aquele lance do Brits, lá no Maracanã, a explicação que me foi dada foi que o árbitro tem que marcar o local de maior gravidade da falta. O que é a maior gravidade? É dentro da área, né? Se a falta começa fora e termina dentro, ele marca dentro. Se ela começa dentro e termina fora, ele marca dentro. Ele sempre tem que marcar o ponto de maior gravidade. Teve um lance agora no Castelão domingo que a falta terminou dentro da área. E por que não marcou, né? E não tem nada a ver com o Ceará, estou falando de arbitragem, né? Então, o mesmo critério ali que foi medido pela comissão de arbitragem, num jogo posterior, o árbitro não identificou dessa maneira, a maior gravidade era terminar dentro da área, né? Então, tem muito erro e prejudica a competição, prejudica o planejamento, chateia a gente, né? O torcedor fica indignado, aí já acha que é preconceito contra o Nordeste, força política, uma série de coisas. Então, a sua pergunta é muito boa e espero muito que melhore o nível da arbitragem no Brasil. Uma coisa que eu disse para o Gaciba, quando era o chefe de arbitragem, já disse para o CNM no encontro que tive com eles: vocês têm que se comunicar melhor. Termina a rodada, pega alguém aqui, CNM, da comissão de arbitragem, e faz o giro da rodada de vocês. Vai para a imprensa e diz: olha, está aqui, eu vou comentar aqui os 10 jogos da Série A. Nesse lance o jogador foi expulso por isso, nesse jogo ele não foi por isso, nesse jogo o pênalti foi... Faz uma palavra oficial da arbitragem, não deixa que os outros falem por vocês. Por que eu estou aqui hoje, eu, Marcelo Paes? Porque eu quero falar por mim. Porque quando eu fico muito tempo sem falar, as pessoas começam a falar por mim. O preço do ingresso do Flamengo, não sei o quê, a contratação de roupa, tem hora que eu tenho que falar por mim, né? Então a arbitragem tem que falar também. Toda rodada eles têm que falar. Toda rodada eles têm que chegar lá e explicar. Porque, e eu disse isso para o CNM também, Kempis, em nível geral, há até um desconhecimento de regra de dirigentes, de jornalistas, de jogadores, de treinadores. Então, quando vocês falam, fica mais claro. Quando digo vocês, eu falo para eles, né? Falem, se comuniquem, sejam transparentes. Metade das situações que dizem que vocês erraram, na verdade, vocês não erraram. E se vocês se comunicarem, fica melhor. Mas até o momento ainda não atendeu a sugestão. Falar sobre o pirataria, se o preço de uma camisa é R$300,
a da seleção brasileira, fui tentar comprar para minha filha agora. Não tenho condições de comprar uma camisa da seleção para minha filha. É 329. Também não vou comprar, não. Se alguém me mandar uma lá, eu recebo, mas não vou comprar. E aí eu venho aqui pro... Ah, é bonita, viu? É linda, é linda. Mas aí eu venho, é Nike, é Adidas, é dessas, é multinacional. Mas os clubes aqui usam marca própria. Se eu for tentar comprar uma camisa do Fortaleza ou de qualquer outro clube que tem marca própria, eu não encontro nenhuma com preço popular. Aí a gente vai discutir o que é preço popular. Eu acho que preço popular é o que a pirataria vende. Se eu for para o Castelão, presidente, como eu já fui, tentar comprar uma camisa lá para dar para alguém... Qual jogo? Diga aí. Saia justa, né? Foi o jogo do Corinthians, não foi? Eu fui 2 jogos. Enfim... Aí eu fui tentar lá encontrar a camisa, R$50, presidente. R$50 uma camisa pirata. Eu pergunto, por que os clubes não conseguem vender uma camisa do modelo dele, original, da fábrica dele, por um valor menor do que 200, do que 180? Eu acho que hoje a mais barata do Fortaleza, se eu não me engano, é R$ 189,90. Qual é, Priscila? A Pop é mais barata. Mas não é. Mas não é a igual a que tem o patrocínio, que tem tudo. Exatamente. Exatamente. Não, a da Aspirata tem. A Pop não tem. A Pop não tem. Tem. Sabe por que a Pop tem? Porque tem uma pesquisa que mostra que uma das coisas que o consumidor, até o consumidor que compra a camisa pirata, o que ele mais olha é o patrocínio. Se não tiver o patrocínio, o da vez, ele acha que não serve. Ele tem que, o que vale para ele, claro que as cores, o símbolo, mas o patrocínio, o principal, né, o master, o patrocínio master, é o que dá aquela associação de representatividade até para a camisa pirata. Mas acho que você concluiu, né? Isso, aí eu queria saber por que o clube, não só, isso não é privilégio, né, do Fortaleza, todos os clubes hoje eles não conseguem vender um valor que eu digo que é o mesmo para competir com a pirataria. Falam muito da pirataria, mas eu vejo um torcedor que ganha um salário ou qualquer outra coisa, ele não tem como dar R$180. Então, ele prefere ir lá na pirata, pagar, do que ir ao clube. Eu queria só saber por que o clube não chega nesse valor. Vamos lá. É uma realidade o que você falou, de que boa parte da população não tem como comprar uma camisa oficial do seu time de coração. Né, no Brasil inteiro e em alguns estados mais pobres, mais ainda, né? E na região Nordeste estão alguns dos estados com menor arrecadação, com menor PIB per capita. E isso é um desafio. O caminho que o clube criou foi a camisa Pop, que, como o Paulo Matheus falou, não sai sempre, né? Eu acho que a gente tem que agilizar para que a camisa Pop saia sempre. Sai a tradição, pouco tempo depois sai a Pop da tradição. Sai a Glória, pouco tempo depois sai a Pop da Glória, do terceiro uniforme. Isso é uma coisa que a gente pode melhorar. Um caminho que nós tomamos foi esse, de fazer a camisa Pop. A Pop é de popular, né? Ela é mais barata, ela se aproxima bastante do preço da camisa pirata, é um pouco mais caro, mas está bem distante do preço da camisa oficial. E aí, sendo muito transparente, é um negócio delicado, né? Porque a gente vive aqui numa situação, como gestor, a gente tem que maximizar a receita para poder manter o clube e fazer investimento. Eu vou fugir um pouquinho da sua pergunta e volto. Às vezes se fala de preço de ingresso, né? Mas tem um estudo que mostra que o ticket médio do Fortaleza é um dos mais baixos da Série A, é R$15, ticket médio. Aí faça um estudo da renda do jogo São Paulo e Atlético Goianiense, 5 milhões e tanto. Palmeiras e Atlético Paranaense, 4 milhões e tanto. Fortaleza e Botafogo, 1 milhão e tanto. E a gente disputa o mesmo campeonato. Então, como é que a gente, como gestor, faz para, arrecadando bem menos, conseguir competir no mais alto nível com esses clubes que já faturam bem mais em outras pontas também? A camisa é um ativo que vende muito. E, assim, a camisa mais importante do mundo para mim é a do Fortaleza. Então, não posso também desvalorizar a camisa, o principal produto do clube, né? Botar um preço muito mais barato do que a do Corinthians, do que a do Fluminense, do que a do Barcelona, do que a do Real Madrid. Porque, para mim, a camisa mais importante do mundo é a do Fortaleza. Então, tem uma questão de posicionamento de marca também. Mas o melhor caminho, e aí eu concordo, né,
que a gente tem, os blogs representam as torcidas, tem um sentimento do torcedor, de que o clube possa fazer a camisa pop com mais vezes, com mais velocidade, para atender também esse público que merece e quer comprar uma camisa oficial do seu time. E a gente está falando da capital. Se você for para o interior, 95% usa a camisa pirata. Mas a gente nunca pode aplaudir o trabalho do pirata. Porque eu aplaudir o trabalho do pirata, eu vou estar indo na contramão do que é certo. Porque o pirata ele não paga imposto, ele não tem responsabilidade com qualidade do produto, com estética, com marca, com nada, né? E também não adianta querer combater a pirataria, é quase que enxugar gelo. Porque você fecha uma fábrica aqui e aparece outra ali. Você fecha uma loja aqui e aparece outra bem ali. E o melhor caminho realmente é a gente ter uma camisa pop. Você tem a principal, no preço condizente com os demais clubes, e tem a pop para atender essa parcela. O Fortaleza já faz isso, mas reconheço que pode fazer melhor, pode fazer em mais quantidade e mais frequência. Encerramos a entrevista coletiva com o presidente Marcelo Paes. Presidente, muito obrigada, e obrigada também pela presença de vocês. Boa tarde.